Já está conosco aqui o pastor Lucas Rodor e também o pastor Doug Batchelor. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, pastor. Muito obrigado aí pela presença dos dois pastores. Tá certo. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Amém, uma satisfação. Nós agradecemos. Hoje nós aqui transmitimos nas nossos canais do YouTube e também do Facebook várias séries aí do Amazing Facts, do Grande Conflito, também do Eventos Finais. Tô traduzindo para ele aqui. Ok, pastor. Muito bom. E nesse momento eu passo a palavra aí para o pastor. Pastor Doug, God bless you. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado. Well, I'm assuming you've had prayer already before I joined you. Bom, presumo que vocês já oraram antes de eu aqui entrar com vocês no canal. Yes. You did. I was going to share a little study that is from a story in Jesus' life. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês hoje uma história sobre a vida de Jesus, do tempo da vida de Jesus. It sometimes is called the Mount of Transfiguration. Às vezes é conhecido como o Monte da Transfiguração. I'm just going to ask Pastor Lucas to go ahead and read Mark 9, verses 1 through 8. Vou pedir ao pastor Lucas para que ele leia Marcos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Então, se vocês quiserem acompanhar em casa, é Marcos, versículo 1 ao versículo 8. Olha o que diz. Dizia-lhes ainda, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra os podia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus, Mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem ele ouve. A ele ouve. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. All right. This is one of the, I think, most important experiences in the life of Jesus. Sabe, essa foi uma das melhores ou mais importantes experiências na vida e ministério de Jesus. Just before he goes to the cross, he makes this mysterious statement to the disciples. Pouco antes de ser levado à cruz, ele faz essa misteriosa referência, ele profere essas misteriosas palavras aos discípulos e aos apóstolos. That before they die, some of them standing there would see the kingdom of God come. De que antes que alguns deles mesmos falecessem, alguns deles viriam o reino de Deus vir em sua glória. Then 6 days after he makes that statement, então 6 dias depois que ele faz essa declaração, it tells what the fulfillment of his statement was. Então nós aprendemos qual foi o cumprimento da sua declaração. They go up the mountain to pray. Eles sobem ao monte para orar. You can read also in the Gospel of Luke, it says they went up there to pray. Também no Evangelho de Lucas, você adquire a mesma informação, que eles subiram ao monte para orar. And Moses and Elijah appear. E então Moisés e Elias, eles aparecem. Now it's interesting that this is a miniature picture of the second coming. Agora, o que é interessante notar aqui é que isso aqui é uma miniatura da segunda vinda de Jesus. You can read about this in the Desire of Ages. Você pode ler sobre esse relato no Desejar de Todas as Nações. They go up the mountain. Eles sobem a montanha. When Jesus comes, we will be caught up. E quando Jesus volta, retornar, nós sabemos que nós vamos ser elevados também. Moses is there. Moisés estará lá. Elijah is there. Elias está lá. Moses died, but he is resurrected. Moisés morreu, nós sabemos, mas ele foi ressuscitado. Elijah was translated before he died. Elias, nós sabemos, foi transfigurado, foi transladado antes de morrer. There'll be 2 kinds of people when Jesus comes. Sabe, haverão 2 tipos de pessoas quando Jesus voltar.
those who are resurrected, aqueles que forem ressurretos, and then another group who are translated. We're just changed and we're caught up. e um outro grupo que será transladado, transfigurado, glorificado, e então é transladado e subirão para estar com Jesus. So Jesus is there and he's glorified. Então Jesus está lá e ele é glorificado. You have the voice of the Father God. Você tem a voz de Deus o Pai. Jesus said he is coming in the glory of the Father. Jesus diz que ele voltará na glória do Pai. The Bible doesn't say so, but I'm sure there were angels around. Sabe, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que os anjos estavam lá também. And it's interesting, the last prophecy in the Old Testament, E é muito interessante que a última profecia do Antigo Testamento, Malachi chapter 4, Malaquias capítulo 4, it says, remember the law of Moses. nos diz, lembrai-vos da lei de Moisés, Behold, I send you Elijah the prophet. eis que eu os envio Elias o profeta. See, Moses and Elijah represent the word of God. Sabem, Elias e Moisés, eles representam a palavra de Deus. The word of God is often called the law and the prophets. A lei de Deus, por diversas vezes na Bíblia, é chamada da lei e dos profetas. If you read in the book Desire of Ages, Quando você lê no livro Desejado de Todas as Nações, it tells us that when Jesus gets to the top of the mountain, lá nos diz que quando Jesus chegou ao topo da montanha, he prays the Father will give them an experience ele orou para que o Pai pudesse lhes dar uma experiência to encourage them that Jesus is the Messiah, para encorajá-los e ensiná-los de que Jesus de fato era o Messias to prepare them for the time of trial on the cross. e para os preparar para o tempo de tribulação, aquele momento ali onde Jesus é colocado na cruz. Unfortunately, while Jesus is praying, Agora, infelizmente, enquanto Jesus está orando, the disciples go to sleep. os discípulos adormecem. When the story is in the Gospel of Luke, it says they were heavy with sleep. No Evangelho de Lucas, ali diz que eles estavam pesados com sono, eles estavam com muito sono. It reminds us of when Jesus is in the Garden of Gethsemane, E sabe, isso nos lembra de outro momento, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, and he tells the disciples, pray with me before this important event. e aí ele pede aos discípulos que eles orassem com ele antes desse momento importante. But they go to sleep, Mas eles adormecem. like the parable of the 10 virgins. É como a parábola das 10 virgens. Just before the bridegroom comes, Logo antes do noivo chegar, all of the virgins go to sleep. todas as virgens adormecem. I think Jesus is telling us we need to be awake. Eu creio que aqui Jesus está dizendo que nós precisamos estar acordados. Sometimes God's people are sleeping at the most important moments. Sabe, infelizmente, às vezes nós percebemos que os seguidores, os discípulos de Jesus, eles estão adormecidos nos momentos mais importantes. In Mark 13, Jesus said we should be awake and watching. Em Marcos capítulo 13, nós lemos que Jesus diz que nós devemos estar acordados, despertos e vigiantes. So why did Moses and Elijah come? Então a pergunta é, por que Moisés e Elias vieram na transfiguração? Well, I think for one reason, they represent, well, let me say this differently. Moses and Elijah shared in the experience of Jesus. Sabe, eu acredito que uma das razões é porque Moisés e Elias partilharam da experiência de Jesus. There are 3 people in the Bible that fasted for 40 days and 40 nights. Existem apenas 3 pessoas na Bíblia que jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Moses fasted 40 days and 40 nights Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. when he was getting the law up on the mountains. Quando ele estava na montanha recebendo a lei de Deus. Elijah fasted 40 days and 40 nights Elias também jejuou 40 dias e 40 noites. when he was going through the wilderness Quando ele estava no meio do deserto, on his way to Mount Sinai. a caminho do Monte Sião. And Jesus was fasting 40 days and 40 nights in the wilderness. E Jesus também esteve jejuando durante 40 dias e 40 noites. Moses is the great lawgiver. Sabe, Moisés é o grande legislador da Bíblia. Elijah was the greatest of the prophets. Elias foi o maior dos profetas. There's something like a symbol for the word of God. Eles são representantes e símbolos do que é a palavra de Deus. The Bible tells us the word of God is like a sword with 2 edges. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. 2 characteristics of God's people in the last days.
duas características do povo de Deus nos últimos dias. Revelation chapter 12, verse 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. They keep the commandments of God Eles guardam os mandamentos de Deus and they have the spirit of prophecy, e mantêm o espírito de the profecia, testimony of Jesus. o testemunho de Jesus. In Isaiah chapter 8, Em Isaías, capítulo 8, it says, bind up the law and seal the prophecies among my people. lá diz, The conserve... testimony. Yeah. Could you repeat that? It says, bind up the law and seal the prophecy or the testimony among my people. Isaiah 8, chapter 16 and 20. Lá diz, conserve a lei e mantenha o testemunho do meu povo. Isso se encontra em Isaías, capítulo 8, verse what? Well, it's two places. You can look in 16 and 20. Tá lá, aparece no capítulo 8, versículo 16 e no versículo 20. And it tells us in Isaiah 8:20, according to the law and the testimony, E lá também nos diz em Isaías, de acordo com a lei e com o testemunho, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. se eles não falarem de acordo com esse testemunho, é porque não há luz neles. The law and the prophets. A lei e os profetas. Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou, He told the disciples, ele disse aos discípulos, the law and the prophets have testified of me. a lei e os profetas de mim testificam. So I think there's a symbol in this story. Então, sabe, eu creio que há um símbolo nessa história. Before Jesus goes to the cross, Antes de Jesus ir à cruz, he wants them to have a mountaintop experience with Moses and Elijah. ele quer que esses discípulos tenham uma experiência do topo da montanha com To Elias e com strengthen Moisés, their faith. para fortalecer a fé deles. Before we go through the great time of trouble, Sabe, irmãos, antes de nós irmos ou passarmos pelo momento de tribulação final, we need an experience with Moses and Elijah, the Word of God. nós precisamos de uma experiência com Moisés e com Elias, ou seja, com a palavra de Deus. These are like the two witnesses of Revelation 11. Também nós temos o símbolo, assim como esse, como os das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. It says these two witnesses pray and the heavens are shut up. Lá diz que essas duas testemunhas oram e que os céus se fecham. Elijah prayed and the heavens were shut up. Elias orou e o que aconteceu? Os céus se fecharam. It says the two witnesses can cause plagues upon the earth. Lá também diz que essas duas testemunhas podem causar pragas no planeta. This is something that happened during Moses' time. Isso é algo que aconteceu durante o período de Moisés. Now, when they're having this vision of Moses and Elijah, Agora, enquanto eles estão ali tendo essa visão, vendo Moisés e Elias ali no topo da montanha, Peter makes an interesting statement. Pedro faz uma declaração muito interessante. He said, Lord, it's good that we're here. Let's make 3 tabernacles. Ele diz, Senhor, é bom que nós estamos aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. One for you, one for Moses, one for Elijah. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. How did they know it was Moses and Elijah? A pergunta é, como que eles sabiam que era Moisés e Elias? There was no video of Moses and Elijah. Ninguém tinha um vídeo ou então uma imagem de Moisés e Elias. I think, obviously, they were talking together and maybe they heard Jesus say their names. O que eu imagino é que eles estavam ali conversando, Jesus e os outros dois, e Jesus mencionou o nome deles. It tells us in the Gospel of Luke, during this experience, O que nos diz no Evangelho de Lucas, nessa experiência, aqui nesse relato, that they spoke with Jesus of his decease that he was going to accomplish in Jerusalem. que eles conversavam com Jesus acerca do que ele faria em Jerusalém pouco tempo a seguir. So God sends Moses and Elijah to encourage Jesus for his trial he was going to face. Então o Pai realmente enviou ali Moisés e Elias para que eles pudessem encorajar Jesus de acordo com a tribulação e com os problemas que ele enfrentaria logo em seguida. And Moses and Elijah understood what it was like to be persecuted by their own people. Sabe, Moisés e Elias também sabiam o que significava e como se sentia ser perseguido pelo seu próprio povo. The king was hunting for Elijah's head. Sabe, o rei de Israel estava ali perseguindo Elias, buscando a sua cabeça. And you can read in the Bible that Moses, they tried to stone him or threatened to stone him several times, just like Jesus. E sabe, na Bíblia nós temos o relato, na verdade vários relatos que diz que o povo de Israel, eles quiseram apedrejar Moisés diversas vezes, assim como Jesus. So Moses and Elijah could relate well to Jesus. Então Moisés e Elias, eles conseguiam se relacionar bem àquela experiência a qual Jesus estava passando.
And think about this for a moment. E pense sobre isso por um momento. How does anybody get to heaven? Como que qualquer pessoa chega ao céu? Como que nós chegamos ao céu? Nobody goes to heaven because of their good works. Ninguém vai ao céu por causa de suas próprias boas obras. Everybody is saved because of the sacrifice of Jesus. Todos nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. But Moses and Elijah were already enjoying heaven Agora, Moisés e Elias já estavam provando do júbilo e das alegrias do céu. and Jesus had not died yet. E Jesus ainda não havia morrido. So what happens to their salvation if Jesus does not go to the cross? Então, uma outra boa pergunta é o que aconteceria com a salvação deles caso Jesus não tivesse morrido na cruz? I imagine they were very motivated to encourage Jesus to go through with his sacrifice. Eu imagino que eles estavam muito motivados a encorajar Jesus ali para que ele pudesse, de fato, cumprir ao fim o seu sacrifício. So God sent the two most important representatives. Então, Deus enviou os dois representantes mais importantes To strengthen the faith of Peter, James, and John. para fortalecer a fé de Pedro, Tiago e João. Jesus brought these three witnesses Jesus trouxe essas três testemunhas to bear testimony to the other apostles, para dar testemunho aos outros apóstolos, to encourage them. para encorajá-los. But it was amazing how quickly they forgot. Mas sabe, foi incrível quão rapidamente eles esqueceram daquilo. You see, in a few weeks, Jesus would be on a different mountain. Sabe, em poucas semanas, Jesus estaria então em outra montanha. He would be on Mount Calvary. Ele estaria no Monte do Calvário. And it would not be Moses and Elijah, it would be two thieves. E os acompanhantes dele ali não seriam mais Elias e Moisés, seriam, na verdade, dois ladrões. It would not be the voice of the Father, but the condemnation of the high priest. Não seria mais a voz do Pai, mas então a condenação dos sacerdotes e dos fariseus. No angelic music, but it would be the cursing of the multitude. Não haveria nenhuma música angelical, mas em sua vez haveria a condenação, a zombaria da multidão. Jesus would not be wearing the white glorious robes, but he'd be stripped. Jesus então não estaria mais se vestindo as roupas brancas da glória, mas estaria despido. This was a total opposite experience of Calvary. Essa experiência da transformação, da transfiguração, foi absolutamente contrária à experiência do Calvário. He wanted the disciples to see who he really was, Ele queria que os apóstolos pudessem realmente ver quem ele era, because he knew their faith would be tested when he went to the cross. porque ele sabia que a fé deles seria severamente testada quando ele estivesse na cruz. The way they were to prepare was by spending time with Moses and Elijah. E a forma como eles poderiam se preparar era gastando tempo com Moisés e com Elias, com a The palavra, word of God. a palavra de Deus. Well, Peter didn't know what to say, Agora, Pedro não sabia muito bem, como de costume, não sabia o que dizer, but that never stopped Peter from speaking. mas isso nunca impediu Pedro de falar. So he said, let's make these three temples. Então ele disse, vamos construir essas três cabanas, esses três tabernáculos. And I started thinking about that. E sabe, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. There were three temples in the Bible, Houveram 3 templos na Bíblia, one during the time of Moses, um durante o tempo de Moisés, one during the time of Elijah, that was Solomon's temple, um durante o período de Elias, que foi o templo de Salomão, then that was destroyed, and a new temple was built that was still there during the time of Jesus. e esse de Salomão foi destruído, e um novo templo foi construído, que era esse que estava lá nesse tempo de Jesus. You see, Moses is a symbol for justification. Sabe, Moisés é um símbolo na Bíblia de justificação. When they sacrificed the lamb, they were forgiven from the penalty of the law. Quando eles sacrificaram o cordeiro, eles eram The perdoados Passover lamb. quando eles sacrificavam o cordeiro pascal, eles eram então perdoados da penalidade do pecado. That Elijah represents sanctification. Elias representa a santificação. He was always bringing the people to revival. Ele sempre trazia e puxava o povo de volta ao reavivamento. And Jesus, of course, is glorification. He's when God became a man. E Jesus então representa com certeza a glorificação. Ele representa quando Deus se tornou homem. This whole story is a picture of the gospel. Essa história inteira é uma imagem, é um quadro do evangelho. But Jesus wanted the testimony of Moses and Elijah
Agora, Jesus, ele queria o testemunho de Moisés e Elias to encourage them that he really was the one. para encorajá-los a saberem que ele de fato era o Messias. Now, the amazing thing about this story, Agora, o que é incrível sobre essa história as they're going down the mountain, é que enquanto eles descem da montanha, after they hear the voice of God and they see this vision, depois que eles ouvem a voz de Deus e eles então presenciam essa visão do céu, they finally look up and the vision has faded. eles finalmente olham para cima e então a visão havia já ido embora, já havia desaparecido. So they're walking back down the mountain with Jesus. Então agora eles retornam, eles descem da montanha acompanhados de Jesus, And they're dazed, they're in a trance. They're all quiet. They've just seen something miraculous. e eles estão assim abismados, eles acabaram de ver uma coisa miraculosa. And then Jesus tells them, Então Jesus os diz, don't say anything about what you saw to the other apostles então Jesus diz, não diga nada do que vocês presenciaram aos outros discípulos, aos outros apóstolos, until I've risen from the dead. até que eu tenha sido ressuscitado. That was probably one of the hardest things Jesus ever asked them to do. Isso deve ter sido uma das coisas mais difíceis que Jesus alguma vez pediu que eles fizessem. If you're a Jew Se você era um judeu and you just personally met Moses and Elijah, e você agora tinha acabado de pessoalmente encontrar Moisés e Elias, and you heard the voice of God, e você ouviu a voz de Deus, and your friends saw it too, e os seus amigos também viram a mesma you coisa, would want to tell everybody. acredita, você ia querer falar para todo mundo. And these are fishermen. E esses eram They pescadores. tell a lot of stories that aren't even true. Sabe, pescadores contam muitas histórias que não são nem verdadeiras. They can't wait to tell this story. Eles não aguentavam esperar para contar essa história. But they forgot the experience during the time of Calvary. Mas sabe, o que é triste é que eles esqueceram dessa experiência no momento do Calvário. So what does this say to us today? Então, como que isso se torna relevante a nós hoje? Jesus wants us to follow him up the mountain, Jesus quer que nós o sigamos para o topo da montanha, to spend time every day, para gastarmos tempo com ele todos os to dias, pray with him, para orarmos todos os dias, to open the law and the prophets, para abrirmos a lei e os profetas, to see him in his glory. para vê-lo em sua glória. And this will give us strength E isso nos dará força during the time of trial. durante o momento de tribulação. You know, in this story, there are 7 individuals involved. Sabe, nessa história existem 7 indivíduos envolvidos. You have 3 on earth, Peter, James, and John. Temos 3 da terra, Pedro, Tiago e João. You have 3 in heaven, Temos 3 no céu, Moses, Elijah, and God. Moisés, Elias e Deus, o Pai. And then you have Jesus, who goes from human to divine that day. E temos também o único ali, Jesus, que vai de humano a divino naquele dia. Jesus was the bridge that connected earth and heaven that day. Jesus ali foi a ponte que conectou a terra e o céu naquele dia. And he is the bridge that still connects us with heaven. E ele continua sendo a ponte que nos conecta com o céu. We all need to climb the mountain with Christ and have an experience in the Word and in prayer. Sabe, todos nós precisamos subir ao topo da montanha e termos uma experiência com a palavra e com Deus lá no topo dessa That will montanha. strengthen us for the trials that are coming. Isso vai nos fortalecer para essas tribulações que logo vêm. Well, thank you. That's my little study. I don't know how long I went. Muito obrigado. Esse foi o meu pequeno devocional. Eu não sei quanto tempo eu fui, mas... so questions and answers? If they want to take a few minutes. Sanderson, se vocês quiserem, ele pode fazer um momento de perguntas e respostas, se você está preparado para isso, se você quiser. Ok, queremos agradecer ao pastor, dizer que ele é muito bem-vindo aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte. É uma alegria tê-lo aqui pelo Zoom e por estar conosco aqui. Algumas perguntas que chegaram aqui no chat, via privado e também pelo WhatsApp. Há uma pergunta que eu creio que talvez uma das que mais chegou aqui, né? Como o pastor Bachelor está vendo essa situação do coronavírus? O mundo tem tudo para acabar agora, depois do coronavírus? Como ele enxerga isso? Okay, so the question is, how do you see this whole coronavirus pandemic situation? Is the world going to end after this disease? What do you feel about this moment that we're going through right now? Well, this is not the first time that the world has faced a serious pandemic.
Bom, sabe, essa não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia séria como essa. But I do believe this marks a turning point prophetically. Agora, o que eu acredito é que esse evento marca um ponto de virada, Pivotal, yeah. um ponto de virada na profecia bíblica. In just that we've seen how quickly we can lose our freedoms. Sabe, uma coisa que nós podemos ver é que nós podemos perder as nossas liberdades muito rápido, muito rapidamente. And I know this is different from country to country, E eu sei que isso é diferente de país para país, but in North America, we went from our most prosperous economy to our most difficult economic situation in a few weeks. mas aqui na América do Norte nós fomos no momento mais próspero na nossa economia, na história, para o momento mais fraco da nossa economia também na história, em questão de semanas. It's like the story of Job. É como a história de Jó. In a very short time, Job lost his health and he lost his wealth. Num período de tempo muito curto, ele perdeu a sua saúde e perdeu a sua riqueza. And so this pandemic has affected the health and the prosperity of the world in a very quick order. Então, essa pandemia afetou a riqueza e a saúde do mundo de uma forma muito rápida. I believe we're going to emerge from this, Eu acredito que nós vamos emergir dessa situação. but I think the world's never going to be exactly the same. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar, mas eu não acredito que o mundo inteiro, eu não acredito que as coisas vão ser o mesmo como eram antes. Like after 9/11, Assim como 11 de setembro, that we lost certain freedoms of travel. em 11 de setembro nós perdemos algumas liberdades de viagem, de Because viajar. of fear of terrorism, there are all these new rules. Por causa do medo do terrorismo, nós somos enfrentados e nós temos que lidar com várias regras novas. Now, because of fear of disease, I think we're going to see a lot more new rules and regulations. Agora, por causa de um medo em relação a doenças, nós vamos começar a ver vários regulamentos e várias leis ligadas a essa questão da saúde de doenças. Matter of fact, Pastor Lucas and I are probably closer than 6 feet right now. A So verdade, we broke that rule. a verdade é que eu e o pastor Lucas aqui, nós quebramos a regra do distanciamento social. Nós não estamos a 2 metros um do outro. Ok. A outra pergunta aqui, irmão Wellington, ele pergunta, ele quer saber o que o pastor Batchelor pensa a respeito do grito da parábola das 10 virgens. Se o grito da parábola das 10 virgens seria o decreto dominical que acorda as virgens sonolentas. Okay, so basically what they're asking, what do you think about that cry, the last cry in the parable of the 10 virgins, if that cry is equal to the Sunday law? Okay, you're talking about where the cry is, "Behold, the bridegroom comes. Let us go out and meet him." Então, se eu estou entendendo corretamente, a sua pergunta se refere àquele momento onde na parábola diz: eis que o noivo se aproxima, vamos encontrá-lo. I've not made a comparison with that particular cry and the Sunday law. It is a cry that goes out in the last days. Sabe, eu não realmente relaciono esse grito, esse momento a uma lei dominical, mas eu acredito que é um grito que se estabelece nos finais dos tempos. I think that that's going to happen when the church receives the latter rain, just before a time of trouble will be filled with the Holy Spirit. Eu acredito que isso é um grito que acontecerá antes da chuva serôdia e antes desse tempo final de angústia a qual o mundo nunca passou antes. I believe when the church is filled with the Holy Spirit, the devil is going to be threatened. Eu acredito que quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo, o inimigo de Deus se sentirá ameaçado. And persecution will arouse. E então perseguições acontecerão. But I really believe the church needs to have a great revival right now to return to the faith of the Bible. Agora, o que eu realmente acredito é que a igreja precisa de um reavivamento agora para voltar à fé da Bíblia. That's when I think the church is going to give the loud cry, "Behold, the bridegroom comes," and come out of Babylon. There's a loud cry in Revelation 18. Those go together. Could you repeat that? When the church is filled with the latter rain, Então, quando a igreja estiver cheia da chuva serôdia, estiver completa da chuva serôdia, we will be proclaiming the loud cry of Revelation 18 to come out of Babylon. vamos estar proclamando o alto clamor de sair da Babilônia ali de Apocalipse.
And there's going to be a great revival, people joining the church. Haverão grandes reavivamentos, pessoas estarão se unindo ao movimento da igreja. And you'll also see persecution become more intense. E então nós vamos testemunhar as perseguições se tornando cada vez mais intensas. Then you see, I think, laws and Sunday laws. E é então que eu acredito que nós vamos presenciar as leis dominicais e as leis em But I relação a don't have isso. all the answers, so don't. I'm just going by what I understand. Mas eu não tenho todas as respostas. Eu estou apenas dizendo o que eu creio da Bíblia. Ok. A outra pergunta aqui, que pergunta sobre se Moisés e Elias estão no céu, quando Jesus voltar, eles virão juntos. Eu já acrescentaria outra pergunta a esta também, sobre a questão daqueles que ressuscitaram ali no momento da morte de Jesus. Esses estão no céu também hoje? So the question is, are Moses and Elijah in heaven today? And when Jesus comes back, are they going to accompany him when he comes back? And what about those who were resurrected when Jesus died? Are they in heaven? Are they going to accompany Jesus when he comes back? Okay. Well, I do believe that Moses and Elijah are definitely in heaven today. The Bible tells us Elijah was caught up to heaven in 2 Kings chapter 2. Eu realmente acredito que Elias e Moisés estão no céu hoje. A Bíblia diz que Elias ele foi elevado, transladado ao céu em 2 Reis capítulo 2. And Moses in the book of Jude verse 9 talks about Michael resurrecting Moses. E no livro de Judas, versículo 9, nós lemos sobre o arcanjo Miguel ressuscitando Moisés e o levando ao céu. And I'm sure that Jesus is going to invite them to come along. They're very interested in the plan of salvation. Eu estou bem certo que Jesus vai convidá-los a estar com ele quando ele retornar. Eles estão muito interessados no segundo retorno de Jesus. As well as those who are resurrected at the crucifixion. Assim como aqueles que foram ressurretos no tempo da crucificação, também acredito isso. I can't imagine Jesus saying, "No, you guys have to stay here." Não consigo imaginar que Jesus diria para eles, não, vocês precisam ficar aqui no céu. It'll be a celebration they're invited to. Será uma celebração a qual eles estarão também convidados. Ok. Tá, temos tempo para mais uma última pergunta. Ok, um comentário aqui do jovem Paulo Ricardo, ele fala sobre o livro Milionário na Caverna. E diz que admira bastante o trabalho do pastor Batchelor. Ele pergunta, depois de passar por várias crises, várias coisas na caverna, no navio, na escola, em vários lugares que ele se refere no seu livro, o que o Senhor pode me dizer quando passamos por momentos difíceis que parece que não há fim para os problemas? Como que o Senhor passou? Eu queria entender se o Senhor podia me responder, por favor, e agradece aqui a oportunidade de conhecê-lo também. So they're thanking you for being there. The last question comes from a young man, and you're very well known in Brazil among the Pathfinders because they read The Richest Caveman. You know, that's where I knew about you. So he is asking, you know, as someone who has gone through all the moments of being in the cave, you know, and going through all the tribulations, be that at sea, at the school, or you know, just running around and all that. And facing sometimes crises and obstacles that you couldn't see an end to or light at the end of the tunnel, what can you tell youth or young people out there in Brazil that go through these moments of not seeing an escape from the situations that they're in their life and the problems and, you know? Everything's easier if you know you're not alone. Tudo se torna mais fácil quando você sabe que não está sozinho. Jesus says, "I will never leave you or forsake you." Jesus mesmo diz, eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei. When Joshua took up his work in chapter 1 of Joshua, quando Josué iniciou seu trabalho no capítulo 1 de Josué, God had promised, "I am with you. Deus o havia prometido, eu estou contigo. I will never leave you. Eu nunca o deixarei. Be courageous, be courageous, be very courageous." Seja corajoso, ser forte, ser muito forte. If you're with God, you and God are always a majority. Se você está com Deus, você sempre está em maioria. And so just knowing that you're never alone, então, sabendo que você nunca está sozinho, and that the strongest being in the universe is your friend and he loves you. E sabendo que o ser mais poderoso do universo está contigo e nunca vai te deixar,
It helps you realize if God is not afraid, you never need to be afraid. Isso te ajuda a entender que se Deus não está com medo, você não precisa ter medo, Because he's always with you. porque ele sempre está contigo. And just make sure that your heart is with him. Então tenha certeza que o seu coração está com ele. Is there anything that happened through the caveman period of time that got you through, especially in the moment where you found the Bible and you started searching? Was there something that got you through that time? Just realizing for me, I didn't know there was a God growing up. Sabe, eu perguntei, eu perguntei se havia alguma coisa no período ali daquela fase complicada da vida dele, se havia algo que o manteve, né? Que o manteve. Então ele respondeu que no período da minha infância, crescendo, eu não sabia que existia um Deus. And so, for someone who grows up as an agnostic, então para alguém que cresceu como um agnóstico, realizing there was a God was for me an epiphany. I don't know, epiphany might be the same. Entenderam, então, ficar sabendo que existia então um Deus foi um momento de esclarecimento, foi uma epiphany. Amazing Foi uma epifania, realization, foi uma compreensão maravilhosa, incrível para mim. profound realization. Foi uma compreensão profunda. And so, that just helped me realize the bigness of God. Então, só saber isso me ajudou a realmente entender o tamanho de That Deus. he's got a purpose for each person. E que ele tem um propósito, um plano para todas as pessoas. I realized my life was not an accident. Eu então entendi que a minha vida não foi um acidente. And just knowing that God had a plan for me always gave me peace and comfort. Então, saber que Deus tinha um plano para mim me deu paz e me deu conforto, me confortou. E é isso aí, gente. Muito obrigado, pastor Doug, obrigado, pastor Lucas Rodô também. Nós agradecemos de coração aqui a participação de vocês e as portas estão abertas para o pós-coronavírus estarem presencialmente conosco também. Beleza. Pastor, será que ele poderia responder essa última pergunta que eu fiz, por favor? Essa última. One last question. The last question is usually the scariest question. A última pergunta geralmente é a pergunta mais medonha, mais assustadora. Sanderson, o que você quer? Por mim, se vocês puderem, seria muito bom, mas tem que ver o horário de vocês. Na verdade, nós temos um evento agora aqui na igreja, a gente tem que ir para lá agora. Então, em um outro momento, talvez a gente consiga responder. Pode ser? Ok. Talvez envie para mim, eu posso passar para ele, eu pego a resposta para ele, eu mando para o pastor Sanderson e ele pode mandar então para o distrito. Ok. Thank you very much. All right. Pessoal, Deus abençoe. You want to say one last thing? Goodbye? Yeah. Maybe pray for me? Yes, thank you so much. Maybe I could have a short prayer and Pastor Lucas can translate. Vamos fazer uma oração final. Loving Lord, we just want to thank you for this opportunity to visit. Querido Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos conectados aqui agora. And that wherever we are around the world, you are with us all right now. E nós pedimos que onde estejamos ao redor do mundo, que o Senhor possa estar conosco aqui agora. I pray that you will just be with each person. Eu peço que o Senhor possa estar com cada pessoa. Work in our lives to help us reflect Jesus. Por favor, trabalhe em nossa vida para que possamos refletir a Jesus. Bring revival to us and to our church. Traga revivimento, por favor, à nossa família, à nossa igreja. That we can be sharing the good news while the world is listening. Para que possamos compartilhar e partilhar as boas novas enquanto o mundo está ouvindo. Now be with each person. Esteja, por favor, com cada pessoa. Bless the leaders, give them wisdom in their decisions. Abençoe os líderes e os abençoe em suas decisões. And help us be faithful witnesses. E nos ajude a sermos testemunhas fiéis. We thank you and ask in Christ's name. Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. Gracias. Gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. There you go. Beleza, pessoal. Um abraço, viu? Valeu, pastor Sanderson. Obrigado. Tchau. Obrigado.